amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos para mais uma aula de matemática, mas nós vamos aprender sobre números ordinais e números cardinais, certo? Primeiro nós vamos entender qual a diferença entre os números cardinais e os números ordinais, certo? Os números cardinais nós usamos no nosso dia a dia. São os números que representam quantidade. Por exemplo, a prof colocou aqui o 5, coloquei 5 estrelas. O 15 é a mesma coisa que uma dezena e 5 unidades, ou seja, 10 mais 5. Eles vão representar quantidades. Nós usamos na nossa idade, no ano em que nascemos, no ano em que estamos, nos dias do mês. Nós usamos os números das casas. Tudo que ele vai demonstrar quantidade, nós chamamos de números cardinais. Agora, os números ordinais, já está na palavrinha, ordinais. Ordinais te lembra o quê? Ordem, certo? Então significa que são números que vão colocar ordem. São aqueles que a gente vê quando tem uma disputa e vai ficar primeiro, segundo e terceiro lugar. Quando nós vamos organizar a fila, daí a gente fala, vamos fazer a ordem do menor para o maior. O primeiro tem que ser o menor e assim por diante, certo? Então ele sempre vai organizar em ordem. Ou às vezes a mamãe fala assim para você, busca para mim lá o livro que está na terceira prateleira. Ela está te mostrando a ordem em que as prateleiras estão arrumadas. Beleza? Então vamos entender agora quais são os ordinais e quais são os cardinais. Vamos começar pelos ordinais. Os ordinais, a prof colocou alguns exemplos aqui, porque na página 182 do livro de vocês, vocês vão ter os outros números e até mesmo a nomenclatura deles. Nomenclatura, prof, o que é isso? A nomenclatura é o nome que eles levam. Lembra que a gente aprende a escrever por extenso o nome dos números? Os números ordinais também têm essa explicaçãozinha de como escrever esses números, beleza? Então nós temos aqui, quando eu vou escrever um número ordinal, eu tenho que sempre colocar ao ladinho dele esse ozinho que a gente fala com um risquinho embaixo. É ele que vai definir que é um número ordinal. Então eu tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, aí vem o quarto, quinto, sexto, até o nono. Aí nós começamos uma nova família, o décimo, certo? O décimo é só ele que eu escrevo. A partir do 11º, que é representado pelo 11, e essa bolinha, eu vou falar 11º, 12º, 13º, 14º, eu coloquei aqui o exemplo, 15º, que é o nome do décimo, mais o número que está ao lado. Aí nós vamos para a próxima família, que é o 20º, e acontece a mesma coisa, vai ser 21º, 22º, e assim por diante. E as famílias vão crescendo aos poucos, certo? Então, na página 182 do livro de vocês, a prof vai mostrar aqui. Nessa página aqui, para vocês, está uma tabelinha que vocês podem depois dar uma estudadinha, certo? Aqui está a tabelinha com todos os nomes dos números ordinais, beleza? Sempre dá uma passadinha por lá se não lembrar do número. E também, às vezes, você pode pesquisar no Google ou algum outro lugar que você conheça, para que você aprenda os nomes dos números ordinais, beleza? Então, agora nós vamos conhecer os números cardeais, tá bom? Cardinais, desculpa. Os números cardinais, como a prof já explicou, a gente usa no nosso dia a dia. A nossa altura representa uma quantidade, é o tamanho. Como a prof colocou aqui o número 15, aquilo que a gente organiza em dezena, centena, unidade, unidade de milhar, representa uma quantidade. Lembra que a gente viu lá, quando a prof organizou para vocês o ábaco, que eu mostrava as quantidades para vocês, ó, vai tantas argolinhas aqui. Isso é quantidade. Então, representou a quantidade, a gente coloca como cardinal. Ah, prof, então quer dizer que o meu número de telefone é? Não, o seu número de telefone ele é composto por algarismos. Lembra que nós estudamos isso? O número de telefone ele não representa a quantidade. Ele é um código. Código nem sempre vai representar a quantidade. É o caso do número de telefone, um número que vai na leitura de barras, certo? Esses códigos não formam uma quantidade. Eles são simplesmente códigos aleatórios. Os números das placas, do nosso RG, do CPF, eles não têm uma nomenclatura de quantidade, eles apenas representam um código. Aí são algarismos organizados para representar um código diferente, beleza? Os cardinais não, os cardinais eles vão representar quantidade. Por exemplo, o número de alunos na sala de aula, nós usamos os cardinais, certo? O número de alunos da escola,
Usamos os cardinais. Quando nós vamos fazer uma pesquisa, levantamento de quantas pessoas moram numa casa, eu vou representar com números cardinais. Beleza? Bom, a nossa aula termina por aqui. Nos vemos em breve. Beijos!